Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, do versículo 2 ao 16. Toda essa primeira carta de Coríntios é uma carta difícil, mas o texto de hoje é especialmente complicado e vamos entender por quê. 1 Coríntios 11, do 12 ao 16, diz assim a palavra de Deus: De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-lhes entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado ou rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos falar com Deus. Pai amado, a leitura da Tua Santa Palavra hoje nos conduz a um texto difícil, de difícil compreensão, de difícil para assimilarmos, mas mais uma vez nós nos colocamos totalmente dependentes da atuação do Espírito Santo para que consigamos entender, não apenas entender o que a Tua Palavra diz, mas quais as aplicações para a Tua igreja hoje, ó Deus. Pai amado, que o Senhor nos conduza de forma especial nessa manhã, para que mais uma vez a Tua igreja seja edificada através da Tua Santa Palavra e o Teu nome glorificado também, Pai. Se o Espírito Santo não agir agora poderosamente na minha vida e na vida dos meus irmãos, nós passaremos esse tempo em vão aqui. Que não seja assim. Nós contamos com a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida, para a vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. E uma das vantagens de nós sermos comprometidos com a pregação expositiva de livros inteiros é que nós não podemos pular aquilo que não nos convém, aquilo que nós achamos que vai ser difícil, que seremos mal interpretados, que é impopular nos dias de hoje. A pregação expositiva, ainda mais da forma que nós fazemos aqui, de livros inteiros da Bíblia, nos obriga a nos submetermos a toda a palavra de Deus, a todo o conselho do Senhor, como a Bíblia diz. E isso impede que o pastor, que o pregador fique selecionando textos que mais lhe agrada para poder falar para a igreja. Na pregação expositiva, o pregador, ele é escravo do texto bíblico. Sua única missão é explicar o que está escrito. Se alguém não gosta, se alguém não gostar, aí fica um problema pessoal entre o ouvinte e o Espírito Santo, e o Senhor quem nos deu o texto. Aqui no capítulo 11, Paulo ele vai fazer uma mudança de chave em tudo que ele vem falando aqui na primeira carta aos Coríntios. Ele já tratou de assuntos importantes.
Mas a partir do capítulo 11, ele vai tratar dos assuntos mais importantes da carta. E não foi a divisão. Nós vimos que Paulo levou 4 capítulos tratando somente da divisão no meio da igreja. Porém agora, a partir do capítulo 11 até o final dessa carta, ele vai tratar de temas mais sensíveis. Ordem no culto, a ceia do Senhor, que lá em Coríntios era uma bagunça, dons espirituais que geram controvérsia até o dia de hoje, e no final ele vai fazer algumas considerações sobre a ressurreição de Jesus e ofertas na igreja. Só assunto fácil, só assunto simples. Por isso nós iremos dar uma pausa aqui no capítulo 11, mas eu pretendo voltar, assim que o Senhor nos permitir, para finalizar a primeira carta aos Coríntios, dada a importância dos textos que Paulo tratou, dos assuntos que Paulo tratou até o final dessa carta. Chegamos aqui no capítulo 11, nós encontramos um texto difícil porque trata de elementos que não pertencem mais à nossa cultura. Mas se estão nas Sagradas Escrituras, é porque é importante para a gente compreender o seu valor. Esse trecho do capítulo 11 trata do uso do véu no culto. Algo que não tem nada a ver com a gente. Temos aqui alguns irmãos que passaram por igrejas que se usava véu. Mas é bem verdade que é uma rara exceção. Não pertence mais à nossa realidade. Então, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, nós precisamos observar pelo menos 3 pontos importantes. Eu peço que vocês guardem essas 3 informações importantes. Primeiro, especificamente para as mulheres, na história antiga, o véu era sinal de proteção. O véu servia para proteger as mulheres. A parte, da mesma forma que acontecia com as vestimentas, e o véu era uma parte das vestimentas. Aquilo no seu corpo que a mulher não queria expor publicamente, ela cobria. O cabelo para a mulher era muito importante. E a cabeça também. De repente não tem nada a ver com a gente hoje, mas só para a gente entender a cultura antiga. A mulher entendia que o cabelo era para sua intimidade, era para dentro do seu lar. Então, nesse primeiro aspecto, o véu funcionava como proteção, não era obrigação, não era uma imposição, não havia uma lei obrigando o uso do véu. Mas todas as mulheres, desde o tempo mais remoto, entendiam que o véu lhes protegia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação ao véu é que tanto homens como mulheres usavam véu. Homens também usavam véu. Para os homens tinha um aspecto, um sentido de submissão, para as mulheres também. Os homens usavam véu ou cobriam, que quando a gente fala véu, a gente pensa logo nessa forma de véu que a gente conhece hoje, né? Mas você vai lembrar daquelas imagens de judeus chegando na sinagoga e cobrindo a cabeça com um manto, com um pano, aquilo é um véu. Então os homens também usavam véu. Para os homens, o véu era sinal de submissão, que eles estavam se submetendo, estavam se colocando debaixo de alguma autoridade. Então, se para as mulheres o véu simbolizava proteção, para os homens e também para as mulheres simbolizava submissão. Quando se usava véu, tanto homens quanto mulheres, quando eles cobriam a cabeça, era sinal de que eles estavam debaixo de alguma autoridade, de que eles não estavam sozinhos. Irmãos, pensem em autoridade também como sinônimo de proteção. Quando falamos que nós estamos debaixo da autoridade de alguém, não significa somente que nós estamos em irrestrita obediência. Significa que a nossa vida está debaixo de alguém que tem mais poder do que a gente. Então, está debaixo de autoridade. Também aponta para proteção, para guarda. Você sabe o que isso quer dizer. Quando você chega para, de repente, fechar algum negócio, para procurar alguém, em nome de alguém que tem autoridade. Estão me entendendo? Você está protegido, você está guardado, você está resguardado por alguém que tem mais autoridade do que você.
O terceiro ponto a considerarmos antes do texto é que aparentemente o uso do véu não foi problema em lugar nenhum, apenas na igreja de Corinto. Todo mundo usava véu. Paulo não teve que escrever sobre o uso do véu aos Colossenses, aos Filipenses, aos Gálatas. Deus, quando mandou cartas às igrejas da Ásia, não tratou, ninguém teve problema com a questão do véu. Mas nós já conhecemos do nosso povo de Corinto, né? Eles não iam perder a oportunidade de um bom debate, de um bom tumulto. Um povo dado a problemas. Então, tendo essa consciência de que o véu para as mulheres era proteção, para os homens e para as mulheres simbolizavam submissão, e que não era um problema em lugar nenhum, véu, a não ser para os coríntios, nós vamos agora ao texto bíblico. Primeiramente, no texto que nós lemos hoje, Paulo elogiou o fato dos coríntios guardarem as tradições. Versículo 2 do texto que nós lemos hoje. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. O que Paulo chama aqui de tradições, irmãos, é tudo aquilo que ele, o apóstolo, ensinou à igreja. Ao contrário do que muitos pensam, tradição não é algo ruim. Pelo contrário, tradição é algo bom, é um bom ensinamento, é uma boa doutrina, que foi passada de tempo em tempo, que foi passada de geração em geração. Nós não desprezamos a tradição. Apenas ao contrário dos católicos, por exemplo, nós não achamos que a tradição tem o mesmo peso de autoridade que a Bíblia Sagrada. Mas para nós a tradição tem relevância. Nós guardamos a tradição, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é saudável, nós guardamos e passamos para as próximas gerações. Aquela pessoa que quer chegar na história e quebrar todas as barreiras, acabar com todas as tradições, vai acabar com os fundamentos da própria vida, da sociedade e da igreja. Tradição não é um problema. O problema é o tradicionalismo. Alguém uma vez conceituou, se eu não me engano, foi o bispo Robson Cavalcante. Ele disse que tradição é a fé viva de crentes mortos. E tradicionalismo é a fé morta de crentes vivos. Ou seja, ele explicava que a tradição é aquilo que nós herdamos de nossos pais na fé, de gigantes que vieram antes da gente e que nós precisamos preservar para a nossa saúde. Por de alguma forma, essa igreja muito problemática, como vimos até aqui, essa igreja recheada de problemas, ela conseguia ainda guardar ensinos, guardar as tradições que aprenderam do próprio apóstolo Paulo. Seguindo no texto, depois de fazer um elogio ao povo, Paulo, ele lançou o fundamento. Olha só, preste atenção, ele ia tratar de um assunto difícil. Então, ao contrário do que normalmente nós fazemos, que é primeiro acender a faísca para depois trazer explicações, Paulo primeiro lançou o fundamento do seu raciocínio. Ele lançou o fundamento daquilo que ele iria ensinar para a igreja daqui a pouco no texto. Então, antes de tratar do problema, antes de entrar definitivamente no assunto difícil desse ponto da carta, Paulo primeiro ele preparou o terreno para o seu grande argumento. E isso está aqui no versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Esse é o fundamento. Nesse trecho tem o alicerce pelo qual Paulo vai edificar todo o seu argumento. O problema tratado nessa parte da carta só seria resolvido, irmãos, se todos entendessem como Deus ordenou as relações, ou a relação entre homem e mulher. Segundo Paulo, Deus definiu uma ordem. Ordem essa em que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Uma ordem que Deus definiu, é o que está nas Escrituras. Nesse sentido, a mulher é sujeita ao homem
que é sujeito a Jesus, que é sujeito ao Pai. Esse jamais deveria ser um assunto polêmico. Eu sei que enquanto eu falo isso, tem gente que já está pensando assim, torcendo o nariz, né? Mas esse não deveria ser jamais um assunto polêmico. Por quê? Porque é um assunto amplamente esclarecido na Bíblia. Essa questão de relacionamento, de sujeição, de autoridade, de submissão, é um assunto amplamente exposto em toda a palavra de Deus, não apenas aqui em 1 Coríntios 11. E em segundo lugar, nós confiamos que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, se Ele estipulou uma política de relacionamento, é porque Ele sabe o que faz. E é o melhor para a gente. E é bom, é perfeito. E nós iremos nos agradar com isso também. Essa sujeição descrita por Paulo não significa, em hipótese alguma, preste atenção nessa parte, ó homens, não significa, em hipótese alguma, que o homem é melhor do que a mulher, nem que o homem é superior ou mais importante que a mulher. Isso é mentira, não é isso que a Bíblia diz. A prova que a sujeição não tem nada a ver com dignidade, com mérito ou com valor é que, segundo Paulo, Jesus está sujeito ao Pai também. Jesus se sujeita ao Pai. E esse talvez seja o ponto mais importante da mensagem de hoje, entender essa questão da sujeição, da submissão bíblica. Preste atenção, queridos. Não existe hierarquia na Trindade Santa. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não há hierarquia. Em essência, não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que as três pessoas da Trindade são absolutamente iguais em tudo, em poder, em honra, em majestade, em glória. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Não há distinção. Não há mais mérito em um do que no outro. Não há mais glória em um do que no outro. Não há mais poder em um do que no outro. Um não é mais digno do que o outro na Trindade Santa, na Trindade Divina. Os três são igualmente Deus, igualmente santo, igualmente puro, igualmente dignos. Não há distinção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência, mas executam funções distintas. Eles têm finalidades diferentes, tanto na história da criação, como na história da redenção. Por exemplo, o Pai iniciou a obra, tanto da criação como da redenção. Foi o Pai que iniciou a obra, o Filho concordou e o Espírito Santo executou a vontade divina. No processo de salvação foi assim que aconteceu. Deus, o Pai, teve o plano. O Filho executou o plano do Pai. E o Espírito Santo aplica a salvação em nossas vidas. Ou seja, eles são diferentes em sua missão. Eles são diferentes em suas ações. Eles são diferentes apenas na forma como eles se relacionam conosco. São iguais em dignidade, com funções distintas. Esses diferentes papéis que as três pessoas da Trindade têm, nós chamamos de divisão econômica, ou hierarquia econômica somente. Estão me entendendo? Eles têm funções distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles são iguais em valor, em dignidade, em glória, em poder. Nunca houve um dia na eternidade que o Filho não existisse. O Filho não foi criado. O Pai é eterno, porque o Filho sempre foi eterno, senão não seria Pai eterno. O Espírito Santo não foi inventado. Eles são idênticos, eles são iguais em essência. Mas um está submetido ao outro por causa da sua missão. Cada um tem uma atribuição. Por que dei toda essa explicação? Porque é exatamente assim, nesse sentido, que a mulher é submissa ao homem. Homens e mulheres têm o mesmo valor diante de Deus.
Mulheres e homens são igualmente dignos como imagem de Deus, mas homens e mulheres têm papéis diferentes, habilidades diferentes, dons diferentes que se completam. Deus criou homem e mulheres com funções diferentes, mas com o mesmo valor, com a mesma importância, com a mesma dignidade. É importante ter esse conceito, porque um dos grandes argumentos é o seguinte: mas nós somos tão bons quanto eles. Vocês são até melhores, em muitos sentidos. Mas não é por questão de dignidade, por mérito. Não é por isso. É porque Deus, em sua soberana vontade, Ele definiu uma política de relacionamento, uma conduta para cada um de nós. Ele é um Deus de ordem. E Ele definiu uma ordem para o relacionamento homem-mulher. As diferenças existentes entre homens e mulheres devem servir para um completar o outro. A vontade de Deus, com as distinções, é de complementação, jamais de concorrência, jamais. A mulher vai completar as deficiências no homem. Os homens vão completar as deficiências que há na mulher, porque ninguém é completo, ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo, e o Senhor nos fez assim. Temos habilidades distintas, vocação distintas. Não somos todos iguais nas habilidades, nas vocações, nos dons. De forma nenhuma. Prova, queridos, ainda aqui no texto de Paulo, que não há distinção na dignidade nem no valor. Olha o que diz o versículo 11 e 12, pulando aí no texto. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Olha só, como Paulo não deixa nenhuma brecha para ninguém achar que um homem tem mais mérito, ou melhor em dignidade, ou tem mais valor. Não é nada disso. Paulo chega a responder àqueles que o questionavam. Se por acaso essa política estabelecida por Deus não ia gerar algum problema na igreja, aí a ideia dele é não pode gerar problema, uma vez o seguinte, está certo, a mulher veio do homem, mas hoje todo homem veio de mulher. Você nasceu de uma mulher, não foi? Os homens nasceram de uma mulher, não foi? Paulo, ele deixa claro que são todos iguais. O homem não é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Porque um vem do outro e tudo vem de Deus. É o fim do seu argumento. E assim Paulo deixa claro que há distinção nas funções, mas não há distinção no valor, na importância, na dignidade, no mérito. Mas até agora Paulo estava apenas preparando o terreno para o assunto que ele iria tratar. É a partir do versículo 4 que Paulo denuncia o pecado daquela igreja. Versículo 4 e versículo 5. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, que é como se a tivesse rapada. Essa é a denúncia. O povo em Corinto estava se reunindo para cultuar o Senhor de forma indevida. Mais um erro de Corinto. Eles cultuavam errado. Na igreja de Corinto, os irmãos estavam cultuando ao Senhor da forma que o Senhor não prescreveu em relação ao véu. Na igreja de Corinto estavam inovando demais no culto. Estavam cultuando com um comportamento inapropriado. Isso tudo diz aqui no versículo 4 e 5. Vamos entender. Na igreja de Corinto, estavam cedendo à pressão da sociedade.
Provavelmente, para ter uma igreja mais contextualizada, estavam abrindo mão da boa tradição e afrontando uma ordem de Deus. Isso tudo revelado somente aqui no versículo 4 e 5. E quem estava cometendo essas loucuras na igreja? Quem é que estava chegando na igreja e cultuando da forma que sentia no coração, mas que afrontava a vontade de Deus? Homens e mulheres. Era uma falha generalizada. Segundo o apóstolo Paulo, as mulheres não estavam cultuando como deveriam, mas também nem os homens estavam cultuando como deveriam. A confusão era porque as mulheres, em certo sentido, estavam cultuando como homens, e os homens, em certo sentido, estavam cultuando como mulheres. O que Paulo está denunciando aqui no versículo 4 e 5 é o seguinte: homens que não deveriam cultuar com a cabeça coberta, estavam cultuando com a cabeça coberta. E mulheres que deveriam cultuar com a cabeça coberta, estavam cultuando com a cabeça descoberta. Não é isso que o versículo 3, que o versículo diz? De novo, versículo 4 e 5. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, homens e mulheres, cada um fazia o que queria na hora do culto. Como eu já disse no início, o véu era uma peça de grande valor na cultura. Apontava para a proteção feminina e para a submissão, tanto de homens como de mulheres. O aspecto do uso do véu que Paulo mais trata aqui nesse ponto da carta é a submissão. Mas preste atenção, submissão da forma que eu já expliquei hoje. O culto da igreja estava sendo prejudicado por causa do uso inadequado do véu pelos homens e do não uso do véu pelas mulheres. Normalmente, quando a gente olha esse texto, a gente só lembra das mulheres que não estavam usando o véu, né? Vamos entender melhor essa crítica de Paulo. A crítica de Paulo em relação ao véu estava relacionada somente aos que pregavam e aos que oravam em público. Aquelas pessoas que tinham oportunidade na igreja para orar em público ou para pregar, o que o texto chama de profetizar. No texto bíblico, profetizar é anunciar. Quando a gente chegar nos dons espirituais, a gente vai ver isso. Profetizar é anunciar, é pregar. Então, tanto homens quanto mulheres pregavam lá na igreja. Mas tinha uma regra a ser cumprida. Que as mulheres deveriam ter sua oportunidade usando o véu. E os homens deveriam exercer sua função sem o uso do véu. Mas lá estava trocado. Lá estava trocado. Paulo explica que as mulheres que tivessem oportunidade no culto deveriam usar um véu como sinal de que estavam debaixo de uma autoridade. As mulheres não deveriam usar o véu em todo culto, não. Era quando elas fossem profetizar ou orar em público. O véu simbolizava que elas estavam exercendo aquela função, autorizadas a exercer. E por que os homens não precisavam usar véu? Porque os homens não estavam debaixo de nenhuma autoridade na igreja. Uma vez que Deus estipulou liderança masculina para a igreja, os homens não precisavam usar véu. Se os homens usassem véu, era como se eles estivessem se submetendo a outros homens, e não a Cristo. O que fica claro nesse momento aqui do texto é que Deus tem um apreço muito grande pela ordem no culto. Deus deseja um culto organizado, um culto em que cada elemento, cada participação comunique algo grandioso sobre o nosso Deus, e não um culto onde cada um faz o que sentir no coração. Por algum motivo, olhe como isso é sério, por algum motivo, na igreja de Corinto, os homens cultuavam como mulheres, e as mulheres cultuavam como homens. Havia uma inversão de papel na igreja. Um reformado antigo
ainda da primeira geração de reformadores, um homem chamado Wolfgang Musculus. Um homem com o nome de Musculus, deve ser brabo, né? Musculus, comentando esse texto, ele lembra que na cidade de Corintos, os homens eram famosos por serem afeminados. Já passamos por esse texto aqui. E as mulheres eram famosas por serem levianas, sem vergonhas, na sociedade de Corinto. Na nossa primeira mensagem aqui, a gente explicou como que era a sociedade aqui de Corinto e como que a igreja estava replicando a sociedade. Então, uma das grandes possibilidades, irmãos, era que a igreja estava lotada de homens sensíveis, pouco masculinos, homens afeminados, ao passo que a igreja estava lotada de mulheres famosas por sua pouca modéstia. Gente, a soma desses dois fatores foi terrível para a igreja. Homens que não desempenhavam sua função de homens diante de Deus, de serem homens nobres, de hombridade. Quando a gente fala de homens que têm que ser homens, nós estamos falando de caráter, de moral, de hombridade. A gente está falando nada de violência, de uma forma de tratar bruta demais, de brutalidade, não é nada disso. Mas o que nós tínhamos ali, aparentemente, eram homens que não desempenhavam a missão que Deus os deu, e mulheres que acreditavam que lugar de mulher é onde ela quiser, ainda que Deus não queira. Uma soma que foi fatal para a igreja de Corinto. O resultado disso era um culto, queridos, que Deus não aceitava. Quando a gente chegar no texto da ceia, nós vamos ver que que Paulo começa assim, ó: vocês têm se reunido para o mal, não para o bem. Ou seja, quando essa igreja se reúne para o mal e não para o bem. Nessa igreja de Corinto, as pessoas saíam pior do que entravam. As pessoas entravam sãs e saíam doentes. Entravam perdidas e saíam mais perdidas ainda. Entravam confusas e saíam mais confusas. Porque não havia ordem mais nessa igreja. A partir do momento que homens e mulheres abandonaram a sua vocação, a vocação para a qual o Senhor o chamou. E cada um queria fazer o que sentia no coração. A pior coisa que tem é um homem fraco, não é verdade? Fraco, frouxo. A menina acha bonitinho um cara fofo, até ter que levar ele nas costas para o resto da vida. Não é verdade? Eu sei que a ideia de masculinidade desenvolvido muito em nossa cultura, inclusive entre algumas igrejas, também não tem nada a ver com masculinidade bíblica. Tem nada a ver. A masculinidade bíblica e a feminilidade bíblica é cada um procurar em Deus qual é a sua vocação, qual é a sua missão, qual é o seu propósito e se submeter à vontade de Deus, ao plano de Deus. Essa era a igreja de Corinto. Mulheres brabas sem véu e homens frouxos com véu. Tá rindo, né, Alex? Imagina se chegar. Lá não era assim não, né? As mulheres brabas, eu não uso véu. Os homens frouxos, me dá o véuzinho aqui porque para provar que eu não tenho masculinidade frágil. Uma bagunça. Apesar desse assunto ser um assunto estranho para nós, aparentemente essa era uma questão consolidada
nas igrejas do primeiro século. O debate a respeito do uso do véu no culto só acontece aqui em Corinto, como eu disse. Paulo finalizou esse assunto deixando claro que ele não aceitava mais sequer debater esse tema. Olha o versículo 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, ou seja, se alguém quer continuar arrumando problema em relação ao uso do véu, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo está dizendo aqui que é típico de uma igreja saudável não ficar debatendo o tempo todo sobre essas questões polêmicas. Quem vive de polêmica não são igrejas saudáveis, não são crentes saudáveis. E assim Paulo encerra o assunto aqui no capítulo 15. Eu acho que os irmãos já perceberam que para nós o que menos importa nesse texto é o véu. O véu em si não tem valor nenhum especial. O véu era apenas mais uma peça da vestimenta antiga. Não há nenhuma ordem bíblica para o uso do véu hoje em dia. Quem quiser usar o véu, use, mas não diga que é vontade de Deus. Não há ordem, não há necessidade. Não faz nem sentido o uso do véu hoje em dia. O uso do véu era apenas uma questão cultural. E aprenda o seguinte: toda vez, na palavra de Deus, que nós encontramos um elemento da cultura da época, a gente tem que passar por cima daquele elemento cultural, mas extrair somente a lição, o valor. Estão me entendendo? Vou dar um exemplo. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, hoje, aquilo era importante naquela cultura, havia um sentido naquela cultura. Hoje não tem sentido nenhum lavar pé um do outro. E normalmente, quando se faz isso, é apenas para dar uma suposta demonstração de humildade. Olha como que eu sou muito humilde, eu vou lavar os pés dos meus irmãos. Não faz sentido isso hoje, naquela época fazia. Se andava, que o pessoal não tinha carro, poucos tinham carruagem, se andava a pé a longa distância, a visita chegava lá na tua casa com o pé empoeirado. A primeira coisa que um bom anfitrião fazia era providenciar uma bacia para a pessoa lavar os pés. Os escravos que lavavam os pés. Nada disso há na nossa cultura. Então hoje a gente não copia a cerimônia da lavação de pés, mas nós extraímos o valor. Jesus estava ensinando com aquilo que nós devemos servir uns aos outros, inclusive que os maiores têm que servir os menores. Então o elemento da cultura fica lá na cultura, mas o valor, a lição que ela transmitia, a gente traz para a gente. A gente copia não a cultura, a gente copia a lição. Exatamente assim que devemos lidar com o texto de hoje. Precisamos observar os valores, os ensinamentos que o texto transmite. E eu separei pelo menos 4 ensinos aqui desse texto de hoje. Primeiro, há padrões estabelecidos por Deus para homens e para mulheres. E esses padrões devem ser obedecidos. Há padrões, há funções estabelecidas por Deus. Não foi a igreja quem estabeleceu. Não foram os pastores que estabeleceram. Não foram os reformadores que estabeleceram. Não foram os apóstolos que estabeleceram. Mas há padrões estabelecidos para homens e mulheres, estabelecidos por Deus. E como eu disse, tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Basta entendermos os planos de Deus. Quer ver como que é bom, é perfeito e agradável? Há casos que, por infelicidade, uma mulher tem que desempenhar o papel de mãe e de pai, não é? Há casos. Ela faz isso naturalmente? Há um sofrimento nisso. Ela está fazendo o papel pelo qual ela está sendo obrigada a fazer, que ela não nasceu para fazer. Há casos de homens que, por infelicidade, por tragédia da história, acaba tendo que desenvolver o papel de pai e de mãe. Ele faz isso com toda naturalidade. Há todo louvor para uma mulher que cria os filhos sozinha, para o homem que cria o filho sozinho. Há todo mérito nisso. Mas a gente vê que está fazendo algo para o qual não nasceu para fazer. Está faltando alguma coisa. Toda vez que há esse desarranjo, esse desencontro,
entre aquilo que o Senhor definiu para a gente e o que nós queremos praticar em nossa vida, o que tem é sofrimento. O que tem é sofrimento. Então, a primeira lição é essa: há padrões estabelecidos por Deus, inclusive para o culto. Veja que o culto ao Senhor, irmãos, na Bíblia Sagrada nunca foi esse negócio do povo se reunir, cada um fazer o que sentir no coração. Afinal de contas, Deus olha o interior, Deus olha a nossa intenção. Nunca foi assim. Toda vez que o povo se reuniu diante de Deus, tinham que cultuar da forma que Deus prescreveu. Homens morreram porque introduziram no culto algum elemento que Deus não pediu. Homens foram fulminados por Deus, porque chegaram no culto e pensaram: eu tive uma ideia melhor para esse culto. Vai ter um momento aqui que Deus não pensou. Por toda a Bíblia, toda vez que os crentes, que a história, que os homens se reuniam diante de Deus, era apenas para três ações. Sempre eles cantavam, oravam e ouviam a palavra de Deus. São os 3 elementos de culto. A igreja se reúne para orar, a igreja se reúne para cantar e a igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus. Somente esses 3 elementos de culto que nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada. Toda vez que alguém tentou introduzir alguma coisa diferente nisso, o Senhor castigou severamente. Somente a mente santa de Deus pode definir como Ele quer ser adorado, não a minha e nem a tua. Quando eu chego diante de Deus e falo: vou botar um elemento aqui que Deus não pensou, eu vou incrementar isso que Deus criou, estamos em pecado. Segunda lição: homens e mulheres de Deus não vivem do jeito que quer. Não é o mundo, nem a cultura, nem a moda quem define nossa vida. Homens e mulheres de Deus devem buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Quem estabelece o padrão é o Senhor. Se é o Senhor quem estabelece o padrão para a minha vida, eu vou buscar em Deus, em Sua palavra, como eu tenho que viver. Não vai ser a moda quem vai ditar. Não vai ser o mundo quem vai ditar. Não vai ser a sociedade que vai ditar. Não vai ser a cultura quem vai ditar. Vai ser a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ao contrário do que dizem, roupas também são importantes. Homens e mulheres cristãos devem vestir-se com modéstia, sem ostentação e sem expor sua intimidade. Roupa é importante. Roupa não define? Não sei. Mas roupa é importante. Vivemos dias de cristãos com pouquíssimo pudor. Estranho demais isso. Quem tem que ver o seu corpo é a tua esposa. Quem tem que ver o seu corpo é o seu esposo. Ninguém mais no planeta. No planeta. É tua intimidade para ele, para ela, para mais ninguém. Seja aqui, seja durante a semana, seja na praia, seja nas férias, seja no ensaio de gestante, seja no ensaio de casamento. Que loucura é essa? É achar normal? Uma igreja estava sendo repreendida porque uma peça da roupa estava sendo usada de forma inadequada. E Paulo deixou isso registrado para a gente aqui. Então, roupa também é importante. Principalmente, não somente, mas principalmente quando nós chegamos na presença de Deus. Quando nos reunimos como igreja. A presença do Senhor não é manifestada somente quando a igreja se reúne.
O nosso Deus, em sua onipresença, está em todo lugar. Por isso que eu digo que não é apenas no domingo de manhã, não é apenas no culto que devemos nos preocupar com vestimentas. Pastor Josemar Bessa tem uma frase que ele diz o seguinte: se há alguma coisa que você não faria se estivesse na presença de Deus, então não faça, porque Deus está nesse lugar. Isso se aplica todos os dias da sua vida, toda semana, o dia inteiro. Lá onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, Deus está naquele lugar também, meus irmãos. Tenha muito cuidado. Mas, em último lugar, apesar da roupa ser muito importante, nossas melhores roupas não nos deixam dignos o suficiente para chegarmos na presença de Deus. Por melhor que seja a nossa roupa. Por mais modesto que seja a minha forma de se vestir, por melhor que sejam as suas vestes, nenhuma de nossas vestes tem condições de nos habilitar para estarmos na presença de Deus. Nenhum traje nosso nos torna mais digno de estarmos na presença de Deus. Isso é importante frisar também. Há muitos lugares que ainda acreditam que existe um traje específico, que se eu não chegar na presença do Senhor com aquele traje específico, Deus nem vai olhar para a minha cara, não é verdade? Em alguns lugares é um terno, outros lugares é um vestidão, outros lugares é ainda o uso do véu, por exemplo. Alguns lugares vão usar o véu. Não há nenhuma roupa que nos torna habilitados, dignos de sermos aceitos por Deus em sua presença. É por isso que todos nós necessitamos das vestes de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos revestidos da justiça de Cristo. Revestido é isso, é tomar sobre nós as vestes dele. Nossas vestes, por melhores que sejam, são indignas, mas as vestes de Jesus nos habilita, nos proporciona, nos dá oportunidade, nos torna não merecedores, mas nos torna agora dignos de estar na presença de Deus, não por mérito próprio, mas somente pelos méritos de Jesus. Eu quero dizer com isso, irmãos, que com véu ou sem véu, nós precisamos nos revestir da justiça de Cristo para nos reunirmos como igreja e andarmos na presença de Deus. Sem as vestes de Cristo, nossas melhores vestes são trapos de imundície. É o que a Bíblia diz. Eu quero finalizar com uma única aplicação. Devemos sair daqui hoje fazendo uma pergunta, e uma única pergunta. Eu estou vivendo da forma que Deus planejou ou da forma que eu planejei? Você, cada um de vocês, os irmãos, as irmãs, vocês estão vivendo da forma que Deus planejou, tem certeza disso? Ou vocês estão executando todos os seus planos sem nem saber se é isso de fato que Deus quer para a sua vida ou não? O texto de hoje usa o véu somente como desculpa, somente como pretexto, para nós aprendermos que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, tanto no culto quanto na vida. Amém? Sim, eu